Então, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui. Como na semana passada eu não pude estar presente, vocês começaram na comunicação da Rainha de Ud, e eu gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa, né, sobre a reunião na semana passada, se teve algo que chamou a atenção, como que foi a discussão. Então, o que que eu entendi, que a gente mais frisou, foi que ela, em momento algum, ela deixou o orgulho, né? Ela, ela, em espírito, achava que ela tinha que ser tratada como uma rainha, com prioridades, essas coisas assim. Foi o que eu entendi. Ana, quer comentar alguma coisa sobre isso tudo? Não sei se a Ana estava presente. Não, estou presente, sim. Mas é porque eu recebi aqui uma ligação e aí eu fechei para atender, mas já passou. É isso aí mesmo que a Verinha falou. Ela pertencia à religião muçulmana, né? Mas para ela era indiferente, porque ela não tinha aquela fé, certo? Então ela dizia que era indiferente para ela. E é isso aí, ela achou que fosse ser tratada igual a rainha de França, né? Rainha fui entre os homens e rainha pensei em chegar ao reino do céu. Mas lê do engano, né? É isso aí. Nós cometemos esses enganos, somos mortais, somos passíveis de erros, e de repente a gente pode chegar do lado de lá também, em determinadas situações, não nesse mesmo contexto, mas em situações semelhantes, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, para saber fazer as nossas escolhas, né? Pensar bem, ser o mais consciente possível, porque não é brinquedo, não. Na vida não é brinquedo. É verdade, e é interessante, né, isso que vocês destacaram, me lembra muito o que os espíritos falam sobre os tipos de provas, e tem aquele caso, né, inclusive está no Céu e Inferno, daquela mulher, que era uma mulher nobre, e era um espírito, assim, excelente, extremamente virtuoso, se dedicava à caridade, e até os espíritos chegam a dizer que ela era a descrição perfeita daquele texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que narra exatamente sobre uma mulher virtuosa, etc., que ela seria basicamente essa descrição perfeita. E esse espírito, ele diz que deixou para escolher a prova da riqueza por último, né? Então, pensa, se já é difícil escolher a prova da riqueza, imagina a prova da riqueza ainda com a fama e ainda com súditos, né, sendo considerado um ser diferente dos outros, que seria basicamente a posição que ela ocupava como rainha. Então, é algo muito perigoso, porque pode, de fato, iludir o espírito que está ali. Claro, a gente não sabe se ela apresentava esse orgulho de maneira tão manifesta, né, apesar de, claro, possuí-lo antes, de maneira tão manifesta antes dessa encarnação. Mas a gente percebeu que ela, com certeza, não conseguiu desenvolver esse orgulho e superá-lo, nem que seja um pouco, né? Na verdade, ela se realizou ali naquela situação, né? Se viu de fato como uma rainha, como alguém diferente, e até é engraçado como ela coloca, né? Aqui quando eles perguntam para ela, né? Sobre o Kardec pergunta sobre o que ela achava do cristianismo, e ela diz que era uma horrível, né? Porque considerava todos os homens irmãos, porque de fato ela se via diferente dos outros, se via acima dos outros. E ainda conservava muito forte a posição que ocupava na vida, que foi o que a Ana comentou sobre a Rainha de França, né? Então, assim, é interessante perceber como o espírito não teve nenhum tipo de modificação forte devido ao desencarne, de maneira alguma não a afetou, na verdade ela ainda se achava rainha, e não a assustou nada do tipo, né? Ainda se encontrava na mesma posição orgulhosa que sempre esteve. Eu acho que o que mais destaca, o que mais chama atenção aqui nesse texto
é como o orgulho se manifesta através dela. Então, é um orgulho completo, né? Se achar, de fato, superior aos outros, o que é muito perigoso. Então, interessante destacar. Verinha? Então, inclusive, eu já atendi vários espíritos com essa mesma síndrome. E a gente tem que ter muita cautela com eles. Já atendi padre com a síndrome que sabe tudo, e já atendi espírito que já foi senhor, né, de escravos, rainha, uma porção assim. Então, a gente tem essa experiência no dia a dia mesmo, né? A gente tem que ter uma cautela, um amor muito grande por eles, para que eles vão aos pouquinhos entendendo, né, que a vida espiritual é diferente e tal. É verdade. E nós sabemos, né, que os espíritos, como também Kardec, consideram o orgulho e o egoísmo como mãe de todos os outros vícios, né? Então, principalmente o orgulho é aquele vício que a gente tem que lutar com muitas forças. E é interessante ver quando ele se manifesta de maneira tão evidente, porque normalmente a gente age de maneira orgulhosa, pensa de maneira orgulhosa, mas não nos atentamos àquilo porque pode ser muito sutil em alguns momentos. Então a gente nem percebe que é orgulho que a gente está sentindo, ou nem percebe que a nossa ação que está sendo tomada, ou o pensamento que está sendo gerado é graças ao nosso orgulho. Então quando a gente vê situações tão manifestas, é interessante porque elas fazem um convite para que nós retornemos e pensemos, como que será que está o nosso orgulho? É claro que muitos de nós já não se encontram numa situação de orgulho como essa, né? Que é um orgulho de fato muito exacerbado e de maneira muito manifesta. A gente ainda tem orgulho, mas é claro, um pouco mais evoluído do que isso, o que é graças ao nosso desempenho, à nossa evolução, etc., a nossa dedicação. Mas ele ainda existe de maneira sutis. Eu mesmo me atento e tento perceber. Em algumas situações a gente age de maneira orgulhosa e nem sequer percebe, nem se toca que aquilo está acontecendo, porque o orgulho, de fato, ele se maqueia ali em algumas situações, ele busca uma razão para se justificar. Isso tudo é só nós nos auto-sabotando, né? Mas aos poucos que a gente vai percebendo esse tipo de coisa. Então é interessante o convite que esse tipo de manifestação de comunicação traz para nós. Acho que é isso, assim, é uma boa recapitulação. O que fica marcante, é claro, quando a gente terminar essa comunicação, que vai ficar na cabeça de todo mundo quando se falar de Rainha de Wood, é se lembrar de fato do orgulho, e que é a principal lição que a gente deve tirar dessa comunicação. Então, é isso. Acho que a gente pode começar a ler a partir do 8, né, Verinha? É isso? Do 9, o 8 nós 9? lemos. Perfeito. Ô, Ana, você faz a leitura para nós, por favor? Abriu o microfone, Ana. Já estou abrindo. Por que acorrestes tão prontamente a nosso apelo? Não fui eu que quis, forçaram-me a isso. Pensas, por acaso, que eu me teria dignado responder? O que és comparado comigo? Quem vos forçou a vir? Não sei. Todavia, não deve haver ninguém mais poderoso do que eu. Nossa Senhora, que orgulho, hein? Sob que forma vos apresentais aqui? Continuo sendo rainha. Pensas, então, que deixei de sê-lo? És bem pouco respeitoso. Fica sabendo que se fala de outro modo às rainhas. Se pudéssemos enxergar-vos, ver-vos íamos com vossa roupa, vossas joias? É claro. Como é possível que, havendo se despojado de tudo isso, vosso espírito ainda conserve a aparência, sobretudo de vossos atavios? Ainda os conservo. Continuo a ser tão bela quanto era. Não sei que ideia fazeis de mim. É verdade que nunca me vistes. Qual a impressão que vos Ana, causa? pode parar aí, vamos comentar essas três questões. Tá.
Chega até a ser um pouco cômico, né? O quão Cômico. ela é, né? Dá vontade até de rir, porque parece que ela tá brincando, né? Aqui nessa novela é algo de se admirar, quando ela diz: pensas que eu me teria dignado a responder o que sois vós perto de mim? Então, ela está querendo colocar assim, vocês não são ninguém, né? Eu não queria estar aqui. Eu estou contra a minha vontade, porque eu jamais estaria aqui por livre e espontânea vontade. Gente, é um nível de orgulho muito, muito grande. E chega a ser até cômico, como eu disse. E aí, olha que interessante, porque ela não consegue se aperceber do que aconteceu. Porque nós, que conhecemos a doutrina e entendemos o que aconteceu aqui, sabemos que foi um espírito superior que a encaminhou até ali. Então, o espírito superior percebeu que conseguiria levá-la até ali, ela seria instrutiva, e aí todos os fluidos da reunião e as instruções da conversa poderiam auxiliá-la. Então, ela foi levada até lá, mas ela não entendeu isso. Então, ela coloca: não o sei, né, quando é questionado sobre quem a havia levado, porém, não deve haver alguém maior do que eu. Olha que interessante. Então, provavelmente, o que me fez pensar quando eu li isso é que ela percebeu que foi uma força superior que a arrastou até ali. No entanto, ela não consegue admitir isso de maneira alguma. Por isso que ela ainda, né, destaca: não deve haver alguém maior do que eu. Porque ela percebe que isso aconteceu, mas não vai assumir. Né? Porque, pensem, se isso não tivesse acontecido, se ela não tivesse se apercebido disso, ela poderia simplesmente responder que não sabia. Mas ela fez questão de colocar esse ponto, que a gente sabe, os espíritos superiores, eles têm um arrastamento moral, né? Eles têm essa força moral que, de fato, arrasta, né? Como diz o próprio termo. Então, é interessante perceber esse detalhe. E aí, o Kardec, sempre muito perspicaz, pergunta: sob que forma estáis aqui? Sou sempre rainha. Pensas que cessei de sê-lo? Vós sois pouco respeitosos, sabei que se fala de outro modo com rainhas. Então, de fato, ela ainda não percebeu a situação em que se encontra, está um pouco longe ainda de perceber o que está acontecendo ali. Então, ela reclama até com a forma de tratar que os membros ali da sociedade têm com ela. Interessantíssimo. E aí o Kardec faz uma pergunta, e todas as perguntas, gente, elas são muito interessantes, porque nós que estudamos aí todas as obras de Kardec, a gente percebe que todas essas perguntas, elas têm ligações diretas com outros pontos de outras obras que desenvolvem o conhecimento da doutrina espírita. Então, isso aqui, por exemplo, quando ele pergunta se pudéssemos ver-vos íamos com vossos adornos, vossas joias, isso aí está diretamente ligado ao Livro dos Médiuns, no capítulo que o Kardec se dedica a falar sobre o perispírito, que ele fala exatamente sobre esse tipo de coisa, como os espíritos se apresentam, que os espíritos podem se apresentar com joias, etc., com acessórios, com uma bengala, etc. Então, isso aí está diretamente ligado, isso contribui muito para o conhecimento espírita, porque ele continua fazendo parte do controle universal do ensino dos espíritos. É mais um espírito confirmando aquilo que já foi dito no Livro dos Médiuns. Então, é interessante, porque vai se criando um acervo. Por isso que Kardec sempre faz o mesmo tipo de pergunta para os espíritos. Né? É interessante perceber esses detalhes por detrás. E ela fala, né, que certamente ela apareceria com todas as joias. O que era de se esperar, né? E aí ele pergunta: como explicar que, tendo deixado tudo isso, vosso espírito lhes tenha conservado a aparência? Aqui, gente, ele quer saber sobre o perispírito. É exatamente isso. Como que um espírito pode conservar ainda joias, né? Sendo que ele está desencarnado. Não é a joia material que ele tinha em vida. É isso que o Kardec quer saber. Ele quer ver como que esse espírito entende o que está acontecendo ali. E aí ela responde: eles não me deixaram. Continuo tão bela como era. Não sei que ideia fazeis de mim. É verdade que jamais me vistes. Então, muito interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Tanto que ela pergunta, né, que ela diz, né, eles não me deixaram. Ela que não deixou eles. Ela que não desapegava, isso sim. Mas ela era tão cega, coitada, né? Nossa Senhora. É, Ai, é um nível de orgulho que cegou totalmente, né? A gente sabe que o orgulho ele cega, mas nesse caso é quase que totalmente, né? Ela não consegue enxergar nada além do próprio orgulho. é. Então vamos seguir.
Qual a impressão que vos causa estar no meio de nós? Se eu pudesse, aqui não estaria. Vós me tratais com muito pouco respeito. São Luís. Deixai-a em paz, a pobre desvairada. Tendes piedade de sua cegueira, que vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto o seu orgulho está sofrendo. Evocando essa grandeza decaída, ora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundeza em face do gênero de educação das mulheres daquela região. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não filosofia, pelo menos um sentimento mais exato da realidade e ideias muito mais sensatas sobre as vaidades e grandezas da terra. Longe disso. Nele, os conceitos terrenos conservaram-se em toda a sua força. O orgulho nada perdeu de suas ilusões e luta contra a sua própria fraqueza, devendo realmente sofrer muito diante de sua impotência. Interessante. Essa observação também é tão interessante quanto o comentário de São Luís, né? Então, chegou num momento em que se percebeu ali que não ia caminhar muito mais que aquilo, né? Ela estava, de fato, ofendida com o que estava acontecendo, então foi percebido que ela não caminharia muito mais que aquilo e a comunicação se encerrou, e São Luís disse, né? Deixai a pobre desorientada. E pedindo, de fato, que se permaneça somente com as preces, as orações, porque é isso que aconteceria, o que poderia auxiliá-la dali para frente. Mas o sofrimento ele ia continuar, né? Porque ela ainda não tinha se apercebido do que estava acontecendo. Algo que me chamou muita atenção, antes de especificar sobre a observação, é que eles não esperavam esse tipo de resposta. Olha que interessante, gente. Até para quem pensa, por exemplo, que talvez as comunicações elas possam representar o que se espera delas, né? Ou seja, quem evoca está influenciando no tipo de resposta, etc. Então está respondendo o que a pessoa quer que responda. Caso contrário, aqui, eles esperavam outra coisa. Eles esperavam respostas de cunho filosófico mais profundo, ao menos um pouco de cultura, etc., ou de compreensão da própria realidade em que ela estava inserida ali no mundo espiritual, mas nem isso conseguiram. Então, foi totalmente contra as expectativas que eles tinham da situação, mostrando de novo que os espíritos têm a sua independência, a sua inteligência e fazem e dizem o que bem querem, né, e não que alguém deseja que eles digam. Então, muito interessante perceber isso que está por trás também. Mas o mais curioso é ver como, de fato, eles atestam aqui, e qualquer um poderia atestar, que o orgulho é muito forte nela. A ilude completamente que ela ainda iria sofrer muito com esse orgulho, porque ela se acha muito poderosa, no entanto, não percebeu a própria impotência, a própria incapacidade de efetivar esse poder que ela acha que tem, né, que era um poder simplesmente terrestre. Então, acho que essa comunicação, ela deixa de lição esses detalhes, essas coisas, que por mais que ela não seja, né, por si só, no que se diz respeito ao conteúdo das respostas, não seja profunda, ela ensina pelo erro, né, por mostrar o que não se deve fazer, para que nós possamos fugir desse tipo de comportamento, etc. Alguém quer comentar alguma coisa? Algo que chamou a atenção? Ou falar sobre também a completude aí da comunicação, agora que nós encerramos ela. Bom, Vitor, você explicou muito bem e nós vamos sentir muito a sua falta, viu? Muito essa lucidez sua, né? Eu vou sentir também. Esse conhecimento que você tem, nós vamos sentir falta, sim. Eu também, vou sentir bastante. Então, se ninguém quer comentar nada, acho que a gente pode passar para a próxima comunicação. Schumann. Ou Schumann, sei lá, não sei se ele é francês. Bordeaux, 1862. Sob esse nome, apresentou-se um espírito espontaneamente ao médium, habituado a esse gênero de manifestações,
pois sua missão parece ser assistir os espíritos inferiores trazidos por seu guia espiritual com o duplo objetivo de instruí-lo e de fazê-lo progredir. Quem é você? Esse nome é de homem ou de mulher? De homem. E tão infeliz quanto possível. Estou sofrendo todos os tormentos do inferno. Se o inferno não existe, como pode sofrer as suas torturas? Pergunta inútil. Se eu compreendo o problema, outros poderão necessitar de explicações. Isto não me importa. Pergunta. Não será o egoísmo uma das causas de seus sofrimentos? Resposta. Talvez. Se deseja ser aliviado, comece por repudiar as más tendências. Não te preocupes com isso. Não é de tua conta. Começa orando por mim, como fazes para os outros, e depois veremos. Se você não me ajudar com o seu arrependimento, a prece pouco adiantará. Se ficas falando em vez de orar, pouco farás pelo meu adiantamento. Então você deseja progredir? Talvez. Não sei. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o essencial. Então, acompanhe-me com vontade firme de obter alívio. Vá lá. Depois de uma prece do médium, está satisfeito? Não tanto quanto eu queria. O remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente o doente antigo. É possível. Deseja voltar? Sim, se me evocares. O guia do médium. Minha filha. Ana, pode parar aí, vamos comentar as perguntas. Tá. Então, interessante essa comunicação. É um espírito bem teimoso, né? Ele tinha basicamente resposta pronta para tudo, parecendo um adolescente, né? Que tem resposta pronta para toda a questão. Mas curioso, o gênero do médium, né? O que o Kardec coloca aqui é que ele estava habituado com esse tipo de manifestação, que seria de assistir espíritos inferiores, que o guia espiritual levava até ele, e isso servia de adiantamento para o próprio médium, de instrução para o próprio médium e para os espíritos que iam até ali, né? Interessante. E aí ele começa a fazer questões, né? Perguntando quem é, e ele falando que era um homem tão desgraçado quanto possível, né? Então sofria muito. E ele coloca, sofro todos os tormentos do inferno. E aí, gente, falar um termo desse para Kardec é pedir para que ele faça uma pergunta como é que ele fez, né? Se o inferno não existe, como podeis experimentar-lhes os tormentos? Isso aí era um prato cheio para Kardec, porque era a melhor forma de entender alguma coisa. E aí ele responde, olha que astúcia, né? Que, enfim, pergunta inútil. Olha a forma como ele coloca, né? Ele nem pensa que a pergunta tem alguma utilidade. E aí o Kardec coloca, o Kardec não, quer dizer, o médium, né? Se eu o entendo, outros podem ter necessidade de explicações. Foi uma excelente resposta, né? Porque não é pelo fato de que possa ser algo facilmente explicável que outros não precisem de explicações sobre aquilo. E aí a gente percebe o egoísmo do espírito. Não me incomodo com isso. Então, ele não se preocupava com isso, de outras pessoas não entenderem, para ele pouco importava. E aí, o médium já coloca de maneira muito inteligente também a próxima questão. O egoísmo não está entre as causas de vosso sofrimento? Porque foi uma clara e evidente manifestação de egoísmo a última resposta. Então, já se fez uma pergunta exatamente nesse ponto. E o espírito responde, talvez, né? Por quê? Porque talvez. Porque ele não tem ainda a coragem de assumir o próprio vício, mas percebe que ele existe. E que provavelmente é a causa de seus sofrimentos. Então, por isso ele responde talvez. E aí começa eu acho que a partir daí começa uma tentativa de barganha, né? De convencimento de que ele precisa de ajuda e que para isso ele precisa arrepender, né? Mas
foi o que eu disse, é um espírito muito teimoso, ele não quer assumir aquilo que ele precisa que ele tem de necessidade, nem assumir os próprios vícios. E aí o médium coloca: se quereis ser aliviado, começai por repudiar vossas más inclinações. Claro e distinto, né? E aí ele responde: não te incomodes com isso, não te diz respeito. Né? Por isso que eu disse, parece muito adolescente, ali naquela fase mais difícil. Começa orando por mim como pelos outros, depois veremos. Se não me ajudares com vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz, de fato, né? Muito claro, sucinto e esperto. Se falares em vez de orar, avançar-me-ás pouco. Olha aí, gente, imagina, vamos pensar num contexto de uma conversa entre duas pessoas encarnadas, se alguém está respondendo a gente desse jeito, dá vontade de largar a mão, né, de falar: não, então tá bom, então fica desse jeito. Mas é preciso, de fato, muita resignação para entender esse tipo de situação, e não esperar, é claro, a Verinha, que tem mais experiência também em reuniões mediúnicas, sabe muito bem disso, né, os espíritos, eles não vão vir como anjinhos, né, e esperar que a gente dê conselhos para eles, como se fôssemos, enfim, alguém muito importante para aconselhar-los. Então, às vezes, eles, de fato, não querem ouvir, eles não querem entender o que alguém está dizendo, por mais que seja um bom conselho, como a gente vê aqui na situação. E aí, o médico coloca: desejais, então, avançar? Talvez, não se sabe. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o essencial. Pelo menos ele entendia isso, né? Que a prece tinha esse papel fundamental. Então, juntai-vos a mim com a vontade firme de obter dela algum alívio. E se percebe também que o médium era muito bem instruído. Ele faz colocações muito instrutivas. Estais satisfeito, né, após a prece? Não como eu gostaria. Um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga. Resposta: é possível. Então ele teimava com todas as perguntas, todas as afirmações que o médium fazia. E aí o médium pergunta: quereis voltar? Sim, se me chamares. Interessante, né? A teimosia ali é evidente, apesar da percepção, né? A gente vê aqui um espírito teimoso que percebe já os seus vícios, percebe o que precisa ser feito, mas ainda não tem coragem suficiente de assumir tudo isso ou de enfrentar tudo isso. Então, curioso. O que vocês acharam? Querem comentar alguma coisa? Verinha? Eu acho que você falou certo. Quer falar, Verinha? Pode falar. Eu não vi que você tinha levantado a mão. Assim. Então, é assim, ó. Eu gosto muito da prática. Nessas conversas, sempre tem alguma válvula de escape, alguma coisinha que a pessoa que está conduzindo consegue amolecer o espírito. Eu fiz um atendimento já esse ano, depois que a gente voltou, e eu percebi que era um espírito assim zombeteiro. Eu desanimei. Aí eu disse assim para ele: eu vou pedir para os pretos velhos te buscar e te levar. Sabe quando você desanima? Aí sabe o que aconteceu? Ele olhou e falou assim: nossa, eu estou vendo eles e eu adoro os pretos velhos. Eles dançam, olha a saia, olha o jeito. Aí ele foi conduzindo toda a situação comigo e falou: eu estou feliz. Vamos, você quer ir lá dançar com a gente? Então, assim, olha, nada é perdido, gente. Nada. Então, nesses momentos, a gente é intuída a fazer alguma coisa para que salve aquele atendimento. Então, foi muito, e marcou muito o meu trabalho, isso aí. É interessante, né? Porque, como o Vitor estava falando, e você vê que são espíritos teimosos, né? A teimosia, a gente precisa deixar de ser teimoso. Porque está dizendo aqui que serve de exemplo para a gente. E serve mesmo. Porque você já pensou o trabalho que nós devemos dar para o nosso anjo da guarda? Assim, no nosso dia a dia aqui na Terra? Nós damos muito trabalho. Nós somos teimosos, orgulhosos, irreverentes, não gostamos, às vezes, de seguir determinadas regras.
Nossa, agora que eu estou vendo, coitadinho do nosso anjo da guarda, pelo menos do meu, nossa Senhora. Gente, hoje eu passei por uma situação tão difícil, me deixou assim tão desgastada, embora eu tenha entendido a situação ali do momento, mas olha, eu fiquei assim, num beco sem saída, com um espírito teimoso e cheio de ira, cheio de ódio. Mas o espírito encarnado. Então, por aí a gente vê quanto é difícil, né? Agora já pensou o trabalho que esses guias têm do lado de lá, para doutrinar esse povo teimoso e fazer progredir, instruir para poder fazer progredir. Você instruir uma pessoa que não quer ser instruída na prática do bem, que está cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento. Nossa, é difícil demais, né, gente? É muito difícil. Mas é como a Verinha falou, tudo tem uma saída, né? Tudo tem a sua saída. Às vezes não é aquele momento, mas chega um momento que tem uma saída. Exatamente. Eu acho que a gente toma uma lição dos dois lados aqui nessa situação, né? Tanto do médium, que está realizando a evocação, como do espírito, né? Porque nós somos teimosos e também precisamos de resignação para lidar com gente teimosa, né? Então a gente aprende com os dois lados aqui nessa situação. E é o que vocês falaram, né? Igual no caso da rainha. Por exemplo, não adianta se desesperar, por exemplo, de ver que a comunicação não adiantou em nada, né? O espírito não apresentou nenhum sinal de melhora significativo, nem mudou nada, permaneceu no mesmo tipo de resposta. Porque a gente, não, óbvio, né, pensando numa situação de reunião mediúnica, especificamente, ou de uma evocação, não necessariamente a gente está ali e vai ajudar o espírito de fato, às vezes não vai adiantar nada, né, por mais que ele possa receber um pouco de influência positiva ali na reunião, isso não necessariamente vai ajudá-lo de maneira significativa, né? A gente nem tem que ter também essa pretensão de que a gente vai salvar a vida e mudar totalmente a vida desse espírito, porque vai depender única e exclusivamente dele, né? O que você falou dos anjos da guarda é exatamente isso. Tem uma pergunta que me chama muita atenção no livro dos Espíritos, eu achei ela muito marcante, exatamente no capítulo dos anjos guardiães, que fala sobre isso, né? Como que os anjos guardiães encaram a situação de um tutelado que não segue seus conselhos, como eles veem a situação daquele tutelado que está errando e não se aborrecem. E a resposta, gente, é de uma sabedoria imensa, porque o que eles colocam não há o sofrimento paternal, que seria aquele sofrimento de se doer completamente, né, entrar em prantos, em tristeza completa de ver o erro de um filho. É aquele sofrimento de perceber que é errado, porque você deseja que ele acerte, é claro, sofre quando vê o tutelado errando, no entanto, entende que aquilo, hora ou outra, será superado. Né? Seja agora ou seja lá na frente, aquilo vai ser superado, ele vai desenvolver, ele vai evoluir. Então, olha a sabedoria, né? É a compreensão completa da situação. Né? Não é só pensar na situação específica do erro, nem só pensar lá na frente, né? E ignorar o erro que está acontecendo. É os dois ao mesmo tempo, de maneira bem equilibrada. Entender que tudo bem, ele está errando, o que é muito triste, né? Apesar de todos os meus conselhos, mas lá na frente ele vai aprender uma hora ou outra, né? E isso vai depender única e exclusivamente dele. Então é muita sabedoria. E aqui a gente tira também esses aprendizados, né? De perceber isso. São os espíritos endurecidos, né, gente? E às vezes a gente também é desse tipo, teimoso. Se ninguém quiser comentar mais nada, a gente pode. Eu estou pensando aqui também. Ana, Pode continuar? se você quiser comentar, pode comentar. Não? Você já comentou bem, eu também já tinha comentado, né, antes. Perfeito. A Verinha comentou, então tá, eu acho que ficou bem claro, né, para todo mundo. Eu não sei aí a dona Honória, a Maria, a dona Nair, elas estão quietinhas aí. Não, está muito bem comentado e explicado, porque em si a própria lição já nos orienta. Ainda com a orientação de vocês, está dentro mesmo da cabeça. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos lá. O guia do médium. Minha filha,
Vais ter trabalho com este espírito endurecido, mas quase não haveria mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Aí, ó, tá vendo? Coragem. Sê perseverante e vencerás. Não há culpados que não se possam regenerar pela persuasão e pelo exemplo, pois mesmo os espíritos mais perversos acabam por emendar-se com o tempo. Se não se consegue logo despertar-lhes bons sentimentos, o que muitas vezes é impossível, o trabalho que se teve não é perdido. As ideias que neles se inoculam os impressionam e fazem-nos refletir, malgrado seu. São sementes que cedo ou tarde darão seus frutos. Não se põe abaixo uma rocha com o primeiro golpe de picareta. O que acabo de dizer, minha filha, se aplica também aos encarnados, e deves compreender por que o Espiritismo, mesmo entre os mais crentes, não produz imediatamente homens perfeitos. A crença é um primeiro passo. A fé vem depois, e chegará a vez da transformação. Mas para muitos será preciso virem retemperar-se no mundo dos espíritos. Aí, Para ou continua? pode parar aí, que depois o Kardec vai abordar outro ponto também, aí a gente comenta depois. Gente, muito interessante o que o Guia do Médium coloca. E aí fica aquela dúvida, não lembro se vocês lembram de uma comunicação que a gente também sofreu com isso, se o médium era homem ou mulher, né? Porque aqui no princípio, pelo menos nessa tradução aqui do Kardec Pede, ele coloca ao médium, né? E dá a impressão de que é uma figura masculina, no entanto, aqui o Guia do Médium coloca minha filha, aí a gente não sabe se está falando sobre uma figura feminina que participa da evocação, ou se é uma médium, enfim, é um pouco de confusão. Isso aí tem que ser olhado no original depois também. Enfim. Mas o que ele coloca aqui, minha filha terá dificuldades com esse espírito endurecido. E, gente, olha que ensinamento, mas não haveria mérito em salvar aqueles que não se perderam. Né? Então, só os doentes precisam de médicos, né? Não saudáveis. Isso é muito interessante, gente, porque não tem que se criar a expectativa de que vamos encontrar, quando se evoca um espírito desse gênero, um espírito fácil. Não tem que ter essa expectativa que o espírito vai nos receber de braços abertos, foi o que a gente falou. A gente tem que trilhar esse caminho, porque é esse caminho que tem que ser trilhado mesmo. Porque não tem mérito algum em a gente tentar salvar alguém que já está salvo. A gente tem que, de fato, tentar auxiliar aqueles que precisam de ajuda, os que estão doentes. Então, é um ensinamento, assim, fantástico. Ele coloca coragem, persevera e conseguirás. A perseverança, a resignação, a coragem, são esses sentimentos que, se o indivíduo tiver imbuído deles, farão com que ele consiga, de fato, conquistar o que almeja. Nesse caso, o auxílio, etc. Então, muito interessante esse começo desse conselho. Não há tamanhos culpados que não se possa reconduzir pela persuasão e pelo exemplo. Gente, isso aqui é muito importante, porque não basta somente a eloquência, a oratória, o falar com o espírito, o persuadi-lo com bons argumentos, com boas razões, mostrando para ele que de fato ele deve se desenvolver, porque aquilo vai auxiliá-lo, vai fazer bem para ele. Às vezes isso não basta. O exemplo é o que mais arrasta, é o que mais traz discípulos, entre aspas, né? O que mais conquista corações é o exemplo, o fazer, o se dedicar. Isso mostra muito mais do que qualquer tipo de persuasão. Então, acima de tudo, o exemplo, né? Se empregar em fazer aquilo. E ele coloca, pois os espíritos mais perversos acabam por se emendar com o tempo, que foi o que a gente disse. Se não se consegue imediatamente reconduzi-los aos bons sentimentos, o que muitas vezes é impossível, o esforço feito não será em vão. Foi o que a Verinha disse quando ela comentou, o esforço feito não será em vão. As ideias que a eles forem lançadas agitam-nos e fazem-nos refletir mesmo a seu malgrado. Então, por mais que ele não queira refletir naquele momento, a semente está plantada, gente. É igual quando alguém fala uma coisa que, para nós, que nos incomoda, mas nos parece verdadeira. Num primeiro momento, a gente pode até ficar ali resistindo àquela ideia, lutando contra ela. Mas, hora ou outra, a gente assume ela como verdadeira. Porque aquilo incomoda e a gente vai percebendo, por mais que não queiramos, que é verdadeiro, que aquilo de fato faz sentido.
Então, fica ali martelando na nossa cabeça. A seu mau grado são sementes que cedo ou tarde te darão seus frutos. É algo que a gente está cansado de saber, né? Água mole em pedra dura, né? O famoso ditado. Não se abate uma rocha ao primeiro golpe de picareta, que foi o que o próprio médium colocou ali, né? Uma primeira dose de um remédio não traz a cura, né? É o começo do processo. Então, tem que ter essa paciência, essa perseverança, que são os sentimentos que o guia do médium está inspirando ele a possuir. Então, muito interessante. Isto que te digo, minha filha, aplica-se também aos encarnados, que foi exatamente a lição que a gente tirou também, né? Então, é interessante perceber que nós estamos sintonizados aqui com o texto. Aplica-se também aos encarnados e deves compreender por que o Espiritismo, mesmo entre firmes crentes, não faz imediatamente homens perfeitos. É isso, gente. Se nós encontrarmos um grande estudioso da obra de Allan Kardec, um grande estudioso do Espiritismo, não necessariamente ele vai ser o homem mais virtuoso que conhecemos. Porque por mais que ele entenda todas as razões, tenha fé nelas, acredite que elas são verdadeiras, que são o melhor caminho para o homem se desenvolver, para o homem adquirir virtudes, para se tornar uma pessoa melhor, não necessariamente ele ainda tem força suficiente para empregá-las em sua vida. Então, não é um abate, né? O abate da rocha não vai acontecer em um só golpe de picareta, né? A cura não acontece na primeira dose do remédio. Então, é preciso o hábito, né? A persistência. Só isso pode trazer, de fato, o que se almeja conquistar. Não faz imediatamente homens perfeitos. A crença é um primeiro passo. A fé vem em seguida e a transformação terá sua vez. Então, é um processo, né? Uma escada que se sobe. Mas para muitos será necessário vir retemperar-se no mundo dos espíritos. Então, gente, muito interessante, né? O quanto de sabedoria foi despejado aqui através do guia do médium, desse espírito. Assim, em poucas palavras, consigo sintetizar muitos fatores que demonstram para nós o que a gente tem que fazer, né? Tanto na postura, no lidar com os outros, como com nós mesmos, né? É interessante, eu estou lendo um livro que chama O Padre Sérgio, né, de um grande escritor chamado Lev Tolstói, e ele diz, acontece com o personagem, o Padre Sérgio era um homem, assim, mundano, e no primeiro momento ele entra para o monastério para se tornar padre, não por bons motivos, né, não imbuído de bons sentimentos ou de nenhum tipo de virtude, mas pelo fato de que ele queria se sentir superior aos outros, estando ali naquela posição. Mas, aos poucos, ele vai entendendo todos os ensinamentos cristãos que ele vivia, né, todos os dias em contato. E começa a se imbuir de fato deles. E chega um momento em que ele luta de maneira tão... chega a ser de fato quase físico a luta ali, contra os seus maus desejos, e ele consegue superar aquilo, né? Assim, ele resiste muito, e na leitura, né, a leitura deixa muito vivo ali, a forma como o Tolstói escreve, deixa muito viva a batalha que ele está travando internamente contra si mesmo. E é muito forte perceber isso, porque é o que a gente passa também diariamente. Mas só a persistência dele, a fé dele, por mais que ele quase tenha falhado, né, por muito pouco ele não falhou, gente, mas foi no detalhe ali, como se diz, ele conseguiu persistir por muito pouquinho. É esse tipo de coisa que esse Espírito está falando aqui para nós. Essa persistência, é a crença que vai ser levada à fé e depois à transformação. Então, é aos poucos. Né? É difícil, mas é possível. Alguém quer comentar alguma coisa? Ana, quer comentar alguma coisa? Você está com o microfone aberto? Não sei se... Não, Ninguém? Então, mas é acho que isso a Ana... mesmo, Victor. É isso mesmo. Eu tinha travado, Ana, mas eu escutei agora. Não. É isso aí, Victor. Teimosia, é o que mais tem, né? Então, vamos lá. Entre os endurecidos, só há espíritos bons e maus. É grande o número daqueles que, sem procurar praticar o mal, permanecem atrasados por orgulho, indiferença ou apatia. Nem por isso são menos infelizes, pois que sofrem ainda mais por sua inércia,
porque não possuem a compensação das distrações mundanas. A perspectiva do infinito torna intolerável a sua situação e, no entanto, não tem nem força, nem vontade para sair dela. São os que, enquanto encarnados, levam uma vida ociosa, inútil para si próprios e para os outros, e que muitas vezes acabam se suicidando sem motivos sérios, desgostosos. Tais espíritos são mais difíceis do que os declaradamente maus, porque nestes há energia. Uma vez esclarecidos, tornam-se tão ardorosos no bem como foram no mal. Será, sem dúvida, necessário para os outros muitas existências para conseguirem um progresso perceptível. Porém, pouco a pouco, vencidos pelo tédio, como outros são pelo sofrimento, procurarão distrair-se com uma ocupação qualquer que mais tarde se tornará uma necessidade para eles. Muito interessante o comentário de Kardec, né? Basicamente, ele está mostrando para nós que entre os endurecidos não há só espíritos perversos e maus, né? E que muitos deles, na verdade, são espíritos extremamente orgulhosos ou indiferentes, ou apáticos com as situações, né? Mas isso não faz deles menos infelizes do que os que são maus, né? Podem ser tão infelizes quanto, ou mais infelizes ainda do que os maus espíritos, porque eles sofrem com a inércia, né? E também porque não tem as distrações do mundo enquanto são encarnados, porque um espírito desse gênero, quando ele está encarnado, ele se envolve com todas as distrações possíveis, então não há momento para pensar sobre a própria inércia, então ele sofre muito por esse tédio que se abate. A perspectiva do infinito torna sua imposição intolerável, então ele sofre muito por perceber a perspectiva do infinito, né, e ver que está nessa posição de inércia e não consegue ter força nem vontade de superar essa situação, o que gera muita aflição só de se pensar, né. São aqueles que na encarnação levam essas existências ociosas, inúteis para eles mesmos e para os outros, ou seja, nada produzem nem para si nem para os outros, né, são de fato pessoas que ficam na inércia quando encarnadas, e que muitas vezes acabam por se suicidar sem motivos sérios por desgosto da vida. Então, nada as encanta, né? Uma pessoa apática, uma pessoa que é indiferente com as coisas, não tem energia para realmente empregar nada, não tem desejos grandiosos ou sonhos, enfim, é uma pessoa de fato que permanece na inércia. Esses espíritos são, em geral, mais difíceis de trazer. Olha que interessante, gente, isso é muito interessante. Esses espíritos são, em geral, mais difíceis de trazer de volta ao bem do que aqueles que são francamente maus. Ou seja, é contra-intuitivo para nós, porque se a gente pensar, tem um espírito ali que ele não é mau, né, ele não é imbuído de ideias ruins, não pensa em praticar o mal, e tem aquele que é imbuído de más ideias, ele se regozija no mal, ele gosta de praticar o mal. Intuitivamente a gente vai pensar que é muito mais fácil converter aquele que é só orgulhoso, que não pratica ideias do mal, né, não se emprega naquilo, do que o outro. É muito intuitivo, mas não. O que o Kardec está colocando para nós é que é mais fácil esclarecer aquele que já pratica o mal, pelo fato de que ele tem energia, ele tem pelo menos vontade de praticar alguma coisa, né, ele não está apático, não está inerte. Então, isso facilita com que ele consiga realizar alguma coisa. Então, ele vai ter tanto o mesmo esforço que ele desprendia para realizar o mal, ele vai ter para realizar o bem. A gente vê numa figura clara esse exemplo, Paulo de Tarso, né? Que era alguém que se dedicou muito a más coisas, né? Se empregava, se dedicava com todo o esforço possível a realizar coisas que eram ruins, e o mesmo fez quando se converteu, quando conheceu Cristo, etc. Então, ele empregou esse mesmo esforço para ideias contrárias, né? Ideias benévolas. Aos outros, será talvez preciso de muitas existências para progredirem sensivelmente, né? De criarem essa percepção mais sensível, de entenderem, de fato se comoverem com alguma coisa, né? Saírem da inércia. Mas pouco a pouco, vencidos pelo tédio, como outros pelo sofrimento, procurarão uma distração numa ocupação qualquer que, mais tarde, se tornará para eles uma necessidade. Então, esses espíritos, o principal remédio para eles é o tempo, né?
Então, a gente, é claro, que o tempo também, mas na maioria das vezes estamos imbuídos pelo menos de uma vontade de melhora, né, numa dedicação para se melhorar, pelo menos que seja em algum aspecto. Esses espíritos não. É o tempo, de fato, só o tempo, né, a inércia e o tédio que vão vencer eles, por mais que às vezes possa surgir algum tipo de conselho, etc., mas é só o tempo mesmo, né, até que eles desenvolvam primeiro essa vontade de se modificarem. Então, um tanto quanto curioso, né, uma boa comunicação. Alguém quer comentar alguma coisa? Ana, você tinha levantado a mão? Levantei a mão porque eu tinha lido assim, eu estava acompanhando pelo meu livro, e no meu está assim, entre os endurecidos só há, e tem o não. No meu livro não tem. Mas aí eu comparei com o texto ali da tela, e aí eu vi. Eu ia te perguntar. Então, eu achei que eu só tinha lido errado na hora. Não. Mas, curioso, né? Tem que olhar no original, mas no caso ele está falando de fato do. Né, pelo contexto, a gente consegue entender que deveria ter um não ali. Tem sim, Mas, tem o não. Pelo contexto aí tem que ter o não, sim. né? No meu Alguém quer faltou o comentar? não. Era só isso. No mais, está tudo muito bem claro, muito bem explicado. E é isso aí, que nós damos trabalho, nós devemos dar sim. Devemos não, nós damos Então, muito trabalho. eu estou olhando aqui no capítulo 8º, vai ser bem interessante os assuntos, né? Que agora vai ser as expiações terrestres, né? É isso aí. Na semana que vem começamos nas expiações terrestres. Interessante, passou rápido, né? Então é isso, gente. Acho que a gente pode finalizar, né? Passou Já muito rápido. passou demais. Deu o nosso horário.